Olá, sétimo ano. Começamos o capítulo 19 já na aula passada, né? Então, vamos falar um pouco sobre todo o conteúdo que você vai ver no capítulo 19. Então, nós falamos sobre os polígonos, né? O que são os polígonos? Eles têm que ter somente segmento de reta, quem lembra? Além disso, tem que ser fechado e não pode cruzar uma semirreta sobre a outra, um segmento sobre o outro. Isso a gente já viu na aula passada. Agora, a gente também viu a questão de côncavo e convexo, só coloquei aqui para a gente lembrar. Então, côncavo, quando você colocar uma retinha e um segmento de reta e esse segmento sair, né, do polígono, o côncavo. O convexo, quando você traçar o segmento de reta e não sair nada. Outra definição boa também é a questão do ângulo. Polígono côncavo, ele vai ter um ângulo maior do que 180 graus. Já um polígono convexo, não. Todos vão ser menores do que 180 graus, tá? Depois disso, a gente vem falar sobre os polígonos regulares e os polígonos não regulares ou irregulares, tá? Então, o polígono regular vai ser aquele que tem todos os segmentos do mesmo tamanho, todos os lados do mesmo tamanho. Nesse caso aqui, a gente tem o quadrado, o triângulo equilátero, o hexágono regular e o pentágono regular, tá? E aí, todos os outros que tiverem mesmo tamanho com relação aos lados. Tudo bem? Depois a gente tem os polígonos irregulares, que vão apresentar lados com diferentes medidas. Às vezes você vai ter 2 a 2 iguais, né? Às vezes ter 2 iguais e um diferente, enfim. A ideia é que polígono regular, todos os lados com a mesma medida. Polígono irregular não tem todos os lados com a mesma medida. Essa é a ideia principal. Os elementos do polígono, a gente também viu na aula passada. A gente sabe que tem as arestas, tem os vértices, que são os pontinhos, né? Ó. A gente tem as arestas, então, que são formadas aí por 2 vértices. A gente tem a diagonal, que é quando a gente liga um vértice oposto ao outro e monta uma retinha, um segmento de reta. A gente sabe que tem o ângulo interno e o ângulo externo. Além disso, você vai ter aí nomes, né? Eles vão ter nomes específicos dependendo da quantidade de lados que esse polígono vai ter. Então, se ele tiver 3 lados, ele vai ser um triângulo. Se ele tiver os 3 lados iguais, triângulo regular. Ou a gente tem um nome específico para o triângulo que tem todos os lados iguais, que é o triângulo equilátero, tá? Triângulo irregular não tem todos os 3 lados iguais. Aí você tem outros 2, o escaleno e o isósceles. Quadrilátero, você tem um monte de quadrilátero. Agora que a gente tem que lembrar do quadrado, que é regular, do retângulo, do trapézio, tem o losango, tem paralelogramo, enfim, tem vários outros polígonos quadriláteros, mas esses acho que são os que a gente mais conhece. Depois a gente tem o pentágono, que tem 5 lados, é bastante conhecido também. O hexágono, que tem 6 lados, o heptágono, que tem 7 lados, o octógono, que tem 8 lados, o eneágono, que tem 9 lados, o decágono, que tem 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, tridecágono, 13 lados, e assim vai, 20 lados e coságono. Quais a gente mais usa? Triângulo, quadrilátero, pentágono nem tanto, tá? Mas o hexágono, o heptágono, o decágono e o icoságono, tá bom? São os que a gente mais usa, assim. Mas eu preciso decorar esses nomes, ok? Eu preciso decorar esses nomes, porque às vezes vai estar no enunciado só só o nome, não vai dizer o seu polígono tem 7 lados. Não, vai dizer o seu polígono é um heptágono. Então, quer dizer, daí você já tem que saber que ele tem 7 lados, né? Entende?
Então, tem coisas que a gente vai precisar sim estar decorando, né? O nome dos polígonos é uma questão aí que a gente vai precisar saber. O que é um octógono, 8 lados e assim por diante, tá? Aí vem alguns cálculos. Você viu que até agora tudo muito teórico, né? Até agora tudo muita teoria, tá tudo bem, tranquilo. Mas a partir daqui, a gente começa a se preocupar em fazer alguns cálculos, né? Então, quantas diagonais vai ter o meu polígono? Quanto que vai ter de ângulo interno? Quanto que vai ter de ângulo externo? Né? Entendeu? Então, agora a gente começa a se preocupar com contas, né? Com contas. Até aqui tudo bem? Então, vamos pensar. A soma dos ângulos internos, né? Então, tipo, o que são ângulos internos? Vou fazer uma marcação aqui para você observar. Ângulo interno são esses aqui, ó. Opa, deixa eu desfazer. Deixa eu colocar sem preenchimento. Ângulo interno é isso aqui, ó. Aqui tem um ângulo interno, aqui dentro, ó. Ângulo interno, né? Ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno. No caso dos polígonos regulares, os ângulos internos são todos iguais. Mas eu preciso saber quanto que vai medir. A gente começa por uma ideia. Todo o triângulo tem dentro dele 180 graus. Todo triângulo tem 180 graus como ângulo interno, tá? Quantidade de graus dentro de um triângulo 180. Aí a ideia, a partir daqui, é você tentar observar quantos triângulos tem no seu polígono, tá? Então, vou usar uma reta aqui pra gente dividir. Então, ó, divido. Quantos triângulos eu tenho aqui? 2, né? Então, eu tenho 180 graus aqui e eu tenho mais 180 graus aqui. Então, eu vou ter uma quantidade de 360 graus, concorda? Então, quer dizer, o quadrilátero, qualquer um deles tem 360 graus, tá? O triângulo tem 180 graus, tá? Vamos ver o hexágono, tem 6 lados aqui, eu vou marcar vou juntar aqui, ó, as diagonais ali, ó, tá vendo? Eu vou ver quantos triângulos eu vou. Pega um, escolhe um vértice e liga ele nos outros. Todos os outros que você puder. E veja quantos triângulos você fez. Veja que eu fiz 1, 2, 3, 4 triângulos, certo? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4 vezes os 180 graus. Quanto que vai dar 4 vezes os 180 graus? 4 vezes 100, 400. 4 vezes 80, 320. Então, 720. Ou seja, no triângulo eu tenho 180, no quadrilátero eu tenho 360, no hexágono eu tenho 720. Prof, mas será que toda vez eu vou precisar ficar marcando, desenhando as diagonais? Não. Você vai poder usar esta fórmula, tá bom? Então, o que essa fórmula diz? Ela diz o seguinte: pega o número de lados, desconta 2 e multiplica por 180. Ah, tá. Então, vamos ver se dá certo aqui. A fórmula diz, pega o número de lados, desconta 2. Então, eu tenho 6 lados, vou descontar 2 e vou multiplicar por 180. Tudo bem. Então, eu tenho 6 lados menos 2, eu tenho 4. E 4 vezes 180, a gente já fez lá em cima, 720. Tá? Então, a fórmula, você não vai precisar ficar desenhando toda hora, a fórmula diz, pega o número de lados, quantos lados tem um pentágono? 5. Desconta 2 e multiplica por 180, tá? Multiplica por 180. 5 menos 2, 3, e 3 vezes 180 vai dar 3 vezes 100, 300, 3 vezes 80, 200, 540. Ok? Então, você vai pegar, mais uma vez, vamos fazer mais um.
Soma dos ângulos internos. Você vai pegar o número de lados, 4, no caso do quadrado, descontar 2 e multiplicar por 180. Então, eu vou ter 4 menos 2, 2, e 2 vezes 180, os 360. Tá bom até aqui? Ok? Então, até aqui, vocês conseguem fazer estes exercícios. É bom fazer exercício tomando café da manhã, não é? O que vocês acham? Assim, de café da manhã, eu gosto de granola. Adoro. Deixa eu mostrar. Ó, eu acho que a gente dá conta de fazer. Eu anotei aqui pra gente fazer. A gente dá conta de fazer o 3, tá? Da página 77. O 5, da página 78, a gente dá conta de fazer. Cadê? Calma, depois a gente volta para diagonais, tá? Ah, não sei. Tá. A gente vai fazer o 3, o 5, o 14 e o 17, tá? E o 17. Vamos continuar aqui. Número de diagonais. Será que toda vez eu vou ter que desenhar quantas diagonais a gente tem? Não. Também não. Também você pode usar a fórmula, tá? Então, vamos ver. Quero ver quantas diagonais tem esse pentágono, tá? Lembrar que diagonal é o quê? O que é diagonal? Vamos lembrar. Diagonal, você tem que pegar, ó, um ponto no outro, tá? Um ponto no outro, tá? Um ponto no outro, ok? Esse ponto nesse, sempre nos cruzados, ó. Esse aqui tomou uma estrelinha. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, certo? 5 diagonais. Mas será que toda vez eu vou ter que construir as diagonais? Não, você vai poder usar a fórmula. Então, a fórmula diz assim, ó, pega o número de lados. Ah, tá, é um pentágono, então é 5. Multiplica pelo número de lados menos 3. Então, tá. E depois você divide tudo por 2, beleza? Então, eu vou lá. 5, que é o número de lados, vezes o número de lados menos 3, sempre menos 3, né? Então, vezes 2, tudo isso dividido por 2. 5 dividido por 2, 10. Ou 5 vezes 2, 10. E 10 dividido por 2, 5. Ou seja, as 5 diagonais. Sabe por que a gente desconta esse 3? Porque a gente, às vezes, vai fazer mais diagonal, né? Ó, às vezes eu posso pegar e fazer essa, e depois querer fazer essa daqui, ó. E essa daqui é a mesma, não é? Ó, já fiz essa daqui, e às vezes eu posso querer fazer essa daqui, que é a mesma, entende? Então, por isso que a gente desconta esses 3. Esses 3 vão ser essas que a gente quer pegar de novo. Então, usa a formulazinha que você vai conseguir, tá? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que em um polígono, você consegue somar um ângulo interno com um ângulo externo, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar essa reta e fizesse isso aqui, o que eu sei? Eu sei que este ângulo aqui, calma aí, este ângulo aqui, calma, eles são um ângulo interno mais um ângulo externo, tá? Toda vez que você tiver um ângulo interno mais um ângulo externo, você tem 180 graus, tá bom? Então, com isso, você vai conseguir resolver esses exercícios que a prof propôs, ok? Tá bom? Então, beleza. Até daqui a pouco. Façam os exercícios, vou deixar postado. Tem código a aula, hein?